Nós estávamos vendo a explicação e o aprofundamento do Alter Rebbe a respeito do conceito de Aliyat Olamot, de elevação dos mundos, que ocorre no Shabbat, conforme descrito na Kabbalah. E ele associou isso ao conceito de elevação da alma, que o objetivo da vinda e da descida da nossa alma ao mundo terrestre é possibilitar uma elevação maior. Em ambos os casos, ele questionou por que se usa aqui o termo elevação. Por que é necessário que os mundos tenham uma elevação? Deus está presente aqui embaixo também. Ou por que nós dizemos que o objetivo é que a alma tenha uma elevação, quando nós sabemos que o objetivo derradeiro da alma é receber divindade aqui nesse plano terrestre. E esse é o motivo da ressurreição no final, depois do início da era messiânica. Isso culmina com a ressurreição dos mortos, e se fala que a alma então vai ter a sua maior elevação, não quando ela se encontra ou como ela se encontra desincorporada no paraíso, etc., celestial, mas sim justamente aqui no plano terrestre, quando ela se encontra junto com o corpo físico. Então, por que se aplica aqui o termo elevação, tanto para a alma como para os mundos, se a presença de Deus não só existe aqui também, mas pode ser que até que ela seja mais intensa aqui, uma vez no plano inferior. Hoje em dia nós não vemos, não notamos, não percebemos, parece bem ao contrário. Mas como nós dissemos, esse é o desafio, essa é a nossa missão, nisso consiste o nosso trabalho, revelar a divindade aqui no mundo, atrair divindade para dentro da matéria, resgatar a espiritualidade, as centelhas divinas nas coisas físicas, fazendo elas se manifestarem e revelarem, tirar o véu, retirar as crostas, as cascas que encobrem a divindade nesse mundo e fazer desse mundo uma morada para Deus. Deus já é onipresente, já está aqui, mas de forma tal que ele esteja em evidência e visível a olho nu, até mesmo para nós seres carnais. Então, isso que ele estava nos explicando. Por que na Kabbalah se fala da elevação dos mundos no dia do Shabbat? Aliyat Olamot. Se Deus está aqui, por que precisa que os mundos terrestres se elevem, levitem, entre aspas, se elevem para um plano mais elevado? Então, aqui ele apenas nos observa, o Alter Rebbe, ele nos corrige a nossa interpretação, que quando a Kabbalah fala em elevação dos mundos, ela não está querendo nos dizer que os mundos sobem, os seres terrestres, etc., eles sobem e se elevam, deixando o plano físico material e subindo e se erguendo para um plano mais elevado. Não é esse o significado. Quando nós falamos em ascensão dos mundos, não significa que os mundos estão indo para cima, para o plano espiritual mais elevado, abandonando o plano inferior. Como nós dissemos, não precisamos fazer isso porque Deus está presente da mesma forma e com a mesma intensidade também no plano inferior. Então, que ele sim nos esclarece, nos explica no que consiste a santidade do Shabbat, o que ocorre, misticamente falando, no dia do Shabbat. Que no dia do Shabbat há uma revelação da luz divina no mundo. Dentro do nosso mundo, também terrestre, físico, material, há uma revelação divina maior, mais intensa. Então não é necessário o mundo físico se desprender do plano material, corpóreo, para se elevar, não. Quando nós falamos que há uma elevação dos mundos, significa que os mundos, da forma que eles são, dentro das suas características físicas, materiais, terrestres, inferiores, dentro dessas características, eles têm uma elevação. Eles continuam sendo físicos, terrestres, etc., mas agora mais elevados, mais imbuídos de Kedushá, de santidade. Isso que ele nos diz, Lama tzarich aliyah elav. Aqui a questão não é que para se aproximar mais de Deus é necessário se elevar para um plano mais alto, porque, como dissemos, Deus está presente abaixo também. Por isso ele nos esclarece e nos explica, de fato o conceito cabalístico de elevação dos mundos não significa que os mundos
sobem para um plano mais espiritual, se tornando mais abstratos, mais espiritualizados. Não, não é esse o significado, não é essa a explicação, não é essa a interpretação correta. Qual a interpretação certa? Ela sheolamot mizdakekim umitalim. Na verdade, significa que os mundos, na sua forma de ser, conservando suas características, dentro das suas características, dentro do aspecto físico, material, terrestre, eles se refinam, eles se elevam, eles se purificam, se santificam, mas dentro das suas características. A matéria continua sendo matéria, o físico continua sendo físico, o corpóreo é corpóreo, mas mais refinado, mais elevado, podendo sentir e vivenciar um pouco da espiritualidade, da divindade. מתעלים על ידי השתנות מהותם לרוחני יותר וביטולם לאלוקות המחיה אותם, ou seja, que não é que o mundo terrestre deixa de ser terrestre para se tornar celestial, não é que a matéria se desprende do plano terrestre se convertendo em espiritual, não. O físico continua físico, o material continua material, terrestre, terrestre e assim por diante, mas apenas o que eles ficam mais imbuídos de espiritualidade e de divindade. E isso significa elevação. Eles, dentro das suas propriedades originais, dentro das suas características naturais, acabam transformando a sua própria essência. Originalmente, todos os seres terrestres, as criaturas terrenas, eram só físicas e materiais, não é? E não se percebia, não se vislumbrava nada de espiritualidade e divindade por trás delas ou dentro delas, mas aqui acaba havendo, através da santidade do Shabat, acaba havendo uma transformação, uma mudança na essência dessas próprias criaturas, que elas se tornam, aqui onde estão, do jeito que são, mas se tornam mais refinadas, mais espirituais. Isso envolve também mais anuladas diante de Deus. Porque as criaturas no nosso mundo, começando pela criatura humana, ou até uma pedra imóvel, inanimada, a gente não vê que essas criaturas estão anuladas a Deus, se curvando a Ele, reconhecendo não só sua existência, sua soberania, mas se diz que através da injeção de Kedushá, vamos chamar assim, de santidade, que ocorre no dia do Shabat, então isso traz uma conscientização maior da divindade, da existência, da atuação do Criador, dele como regente, e como ele é o que governa tudo, etc. E isso traz uma anulação maior, essa Kedushá, essa santidade, que permeia todos os seres e criaturas aqui embaixo terrestres no dia do Shabat, acaba trazendo uma anulação maior diante de Deus, e isso significa a elevação das criaturas. Não que elas saem para um outro mundo superior, não, continuam no mundo inferior, mas no mundo inferior onde estão, se tornam criaturas mais elevadas, mais espiritualizadas, mais voltadas e anuladas a Deus. E com isso se tornam também recipientes adequados para poder atrair, captar e absorver uma luz divina maior. Isso envolve todas as criaturas no dia do Shabat, principalmente a criatura humana, falando de aqui do Yehudi que cumpre o Shabat. E de fato, isso é uma amostra do que vai acontecer no futuro, na era messiânica, como nós falamos, o objetivo derradeiro é o período da ressurreição dos mortos, onde toda a revelação da essência divina, a revelação máxima da essência divina vai ocorrer não no paraíso celestial, não no Gan Eden, não no Olam Haba, no mundo vindouro, não só apenas para almas desincorporadas, não. A maior revelação vai ocorrer justamente aqui para almas incorporadas, almas revestidas em corpos, e que todos vão estar completamente anulados diante de Deus. Não é? Hoje nós nem temos a condição de imaginar o que seja isso, de chegar a esse nível, mas na era messiânica isso vai estar claro e patente, e vai se sentir e vivenciar essa anulação diante de Deus, não só a alma, mas também o corpo, alma e corpos juntos. Isso que continua nos explicando o Alter Rebbe. Então, quando nós falamos que no Shabat ocorre uma elevação dos mundos,
Isso também significa que há uma anulação das criaturas diante de Deus. Como nós falamos em relação às almas, que a ascensão, a elevação das almas, ou mesmo no futuro, isso representa que vai haver uma plena consciência por parte da criatura, da sua dependência total, completa e absoluta do Criador, que nós não temos nenhuma autonomia, nenhuma autossuficiência, não temos vida própria, toda a nossa vida e existência depende de Deus, e por isso, quando estivermos plenamente conscientes disso, vamos estar também plenamente anulados diante de Deus. Isso significa a elevação que as almas vão ter, e a mesma coisa, uma amostra disso, mesmo antes do mundo vindouro, nós temos no dia do Shabat, que também o mundo se eleva e fica mais propenso para uma conscientização maior da existência, da atuação divina, e portanto, junto com isso também uma anulação maior dos nossos interesses, das nossas vontades, desejos, uma anulação maior do nosso ego diante de Deus. Então, como nós dissemos, não significa aqui que os mundos terrestres se desprendem da Terra, os seres terrestres, ou que as criaturas físicas se tornam só espirituais. Não, não é esse o significado quando falamos em elevação dos mundos, pelo contrário, como a gente tem enfatizado e visto aqui, a grande revelação divina, o objetivo derradeiro é justamente aqui embaixo, no plano físico, no plano corpóreo terrestre. E assim ocorrerá também com a revelação no futuro, na época da ressurreição, a revelação maior será nas almas ou para as almas incorporadas. Então, o que significa elevação dos mundos no dia do Shabat? O que significa a elevação da alma? Tanto um conceito como o outro significam que na sua forma de ser, como os mundos são físicos, terrestres e materiais, eles têm uma elevação se tornando mais refinados e espirituais. Ou quando falamos da alma que se eleva, não é que a alma precisa retornar para o paraíso, para a sua origem inicial, para a sua fonte espiritual, não. Que a alma, na sua condição, que ela aqui se encontra, ela tem uma elevação junto com o corpo, e por estar no corpo conseguindo produzir o que ela precisa, cumprir seu papel. Então esse é o significado da elevação da alma, do mundo, que nos refere a Kabbalah sobre esses conceitos. Isso significa uma elevação do ser, um refinamento, uma espiritualidade maior, uma espiritualização do ser, da criatura, a ponto dela se tornar um recipiente apto, moldado para poder captar e absorver dentro de si divindade de uma forma mais revelada. Então assim nos explica o Alter Rebbe esse conceito, o real significado, a interpretação correta desses conceitos de elevação da alma, como também da elevação dos mundos no dia do Shabat. E baseado nesse ensinamento, nós vamos entender o conceito do Shabat de uma forma mais precisa. Então, aquilo que a Torá, por exemplo, nos diz, o versículo que fala Vaishbot Bayom Hashvi, que Deus, entre aspas, descansou no sétimo dia. Então, como já comentamos várias vezes, é claro que Deus é todo-poderoso, onipotente, infinito, ilimitado. Então, ele não se cansou, mesmo criando todas as maravilhas do universo, criando os astros, céus, terra e espaço, mas isso não fatigou, ele não teve que empreender nenhum esforço para fazer isso. Então, o que significa? E de fato, assim o Midrash fala, Loba mal sem esforço, sem empenho, Deus criou o mundo inteiro. Ele apenas falava, surgia os céus e assim por diante. Então, o que significa esse repouso e descanso divino que se refere à Torá metaforicamente no Gênesis, ao fazer alusão ao dia do Shabat?
nos explica o Alderach Mashal, Me'adam She'asa Eze Melachá, como Shkotev Eze Sechel. Então nós já trouxemos isso como ilustração anteriormente. Vamos dizer alguém que está ocupado, um ser humano que ele está ocupado com um certo trabalho, ou ele está escrevendo um poema, alguma coisa, um livro, um conto. Então naquela hora ele desce para esse assunto, o seu intelecto desce para aquele trabalho específico. Então todo o seu potencial intelectual naquela hora está concentrado naquela ação, está reduzido, concentrado naquela ação, de certa forma está rebaixado para aquele ato. Quando ele conclui, termina aquele trabalho, então daí se diz que todo aquele potencial dele que estava, por assim dizer, ocupado apenas com aquela ação específica, agora isso volta à sua fonte original, no seu intelecto, com toda a sua capacidade, sem essa limitação.